Flamengo é líder do campeonato pelo saldo de gols. Estamos na segunda rodada, tá, gente? Tudo isso tem que ser visto com parcimônia. Mas desde 2020 o Flamengo não era líder do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura isso. O Flamengo fez tanta bobagem na sua direção que eles conseguiram, com o elenco que tem, com o número de jogadores de alto nível, jogadores que hoje tem, que passaram por lá nesses últimos tempos, não ser líder do Campeonato Brasileiro por 4 anos. Hoje ele volta a reassumir essa liderança. Meu caro Rodrigo Viga, boa noite pra você. Você acompanhou mais uma vez o São Paulo e Flamengo. O que você pode dizer pra gente? Boa noite, Viga. Que diferença, né, Flávio? Boa noite pra você, pra bancada toda aí daquele São Paulo que foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, em cima desse Flamengo que tinha um outro técnico, um outro ambiente, uma outra configuração. Você conversa com um torcedor do Flamengo aqui a colar, é claro que está feliz pela liderança do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde o final de 2020, quando o Flamengo perdeu lá para o São Paulo no Morumbi, mas se sagrou campeão brasileiro naquela oportunidade. Não vencia 2 partidas seguidas no Campeonato Nacional, pasmem, assim, logo de cara, nas 2 primeiras rodadas, desde 1984. Se a minha matemática está certa, ou seja, nós estamos falando de nada mais, nada menos do que 40 anos sem vencer as 2 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Dito isso, né, e fugindo das estatísticas, porque eu acho que a estatística é que tem que estar a serviço do profissional, do treinador, e não o treinador a serviço da estatística. Você conversando aqui a colar com o torcedor do Flamengo, bacana, legal, somos líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está diferente do ano passado, mas está todo mundo ainda com a pulguinha atrás da orelha, não está muito convencido. Por quê, meu caro Flávio Piperno, Chacon, ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan? Porque quer algo mais, quer um time que brilhe, se não um Flamengo de espetáculo, um time um pouco mais agradável, mais encantador. E aí, eu acho que é o grande desafio do momento para o restante da temporada do técnico Tite. De que desafio é esse que eu estou falando? Mostrar para o torcedor do Flamengo que ele pensa um futebol diferente da tradição, do DNA, da história e da linha trajetórica do rubro-negro carioca. Por que eu estou dizendo isso? Porque o torcedor do Flamengo normalmente acha que o time tem que vencer jogando muito bem, vencer dando espetáculo. E a tônica do Flamengo, praticamente em todos os jogos nesse ano de 2024, é um time eficiente, é um time que coleciona vitória, não perdeu na temporada, mas não é um time encantador, não é um time brilhante. Acho que é imagem e semelhança daquilo que pensa o técnico Tite. Para campeonato de ponto corrido, como é o Campeonato Brasileiro, longo, talvez seja o modelo em termos de competição, modelo competitivo mais eficiente, mas o torcedor fica se perguntando, e aí, quando o Flamengo precisar de algo diferente, em vez de trocar 6 por meia dúzia, mexer aí no seu cardápio, no seu portfólio, e aí o repertório do técnico Tite ainda é muito feijão com arroz. Então acho que o grande desafio no técnico Tite, que vem colecionando resultados, porém não um bom futebol, é mostrar para o torcedor rubro-negro que essa é a maneira dele pensar, é assim que o time dele vai jogar. Não é time divertimento, não é time entretenimento, é um time resultadista. Agora, vai ser difícil convencer o torcedor do Flamengo que esse Flamengo, com esse orçamento, com essa folha salarial de mais de 40 milhões, com esse gabarito de elenco que tem, vai ser apenas um time para conquistar 3 pontos. Pode fazer um pouco mais, o que ainda não fez na temporada de 24, viu, Flávio? Ô Viga, você entende que o Tite está sentindo o ambiente, ele já conseguiu colocar as ideias dele e o Flamengo não será diferente, não vai sair muito desse padrão de jogo? Não vejo perspectiva de diferença não, viu, Flávio? Eu acho que ele tem aquelas posições marcadas, um estilo de jogo bem claro, bem definido, e aí as mudanças, as alterações durante os jogos mostram bem o que quer o técnico Tite. Você não vê, como eu disse agora há pouco, um cardápio, um menu, um portfólio de alternativas do time. É aquele time que tem um papel pronto, um papel definido, um 4-3-3, com os beiradas, né, os externos, como se chama hoje em dia, os pontas, tendo um papel tático muito importante, tanto que jogadores aquém de outros com potencial de serem titulares estão jogando entre os titulares. De quem que eu estou falando? Cebolinha, do lado esquerdo, Luiz Araújo do lado direito. Não vou nem tocar no ponto, na figura Varela, porque não há um substituto e o Flamengo tem sido ineficiente em não buscar no mercado um jogador para
essa posição, para brigar por essa posição. Mas, taticamente, me parece um time pronto, definido, e vai ser assim. Um time com pouco tempero, com pouco ingrediente, para a torcida até insosso, porém, que vem correlacionando resultados, mas ainda assim não houve aquela simbiose, ainda não houve aquela catarse entre treinador e torcida e treinador, viu, Flávio? Quem está chegando por aqui daqui a pouco é o Nico de la Cruz, né? Jogador do Flamengo, que jogou um pouquinho mais adiantado, fazendo às vezes, entre aspas, do que faz normalmente o de Arrascaeta, que ficou no banco de reservas à disposição do técnico Tite, que sequer o lançou no segundo tempo, sequer o lançou na segunda etapa. De la Cruz, que é uma peça importante, que vinha jogando inclusive, viu, Flávio? Rompendo um pouco aqui o protocolo, jogando um pouco mais como segundo homem, mas na função de hoje ele mostrou que tem características bem diferentes daquela que a gente encontra no Arrascaeta, que é o articulador, é o pensador do time. Nico, uma palavrinha, por favor. Boa noite, parabéns para sua. E agora eu vou lá para o outro lado agora. Perdão, por gentileza. Primeiro, a liderança do Flamengo, que não vinha desde 2020. Agora, conversando com alguns torcedores, eles falam o seguinte: beleza, o Flamengo é líder, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, mas está faltando brilhar um pouco. O que você acha? Bueno, primero que nada, buenas noches. Ahí yo recién estaba hablando y estaba escuchando que vos estabas hablando, entonces eso me incomoda un poco porque la gente se distrae rápido, entonces quisiera pedir un poco más de respeto en esse sentido. Yo estaba hablando con un colega tuyo al lado y vos estabas falando e eso... Não é porque vazou o som, não é porque eu queria te atrapalhar, não é porque vazou o som, não queria te atrapalhar. Eso incomoda, entonces simplemente recalcar eso porque uno quiere darles a todos la atención necesaria y si le están hablando al lado, para mí se me dificulta, sobre todo porque quiero comprenderlos a todos, no entiendo portugués, pero no sé todavía hablarlo. Y sobre lo que me dijiste de tu pregunta, para nosotros es un arranque muy importante, sabemos que son 38 finales, entonces comenzar de esta manera para nosotros es lindo. Nico, tem algo que tem chamado a atenção do torcedor do Flamengo, que é o fato de como você é um jogador tão completo, um jogador que às vezes é discreto no sentido de não chamar tanta atenção, mas que sempre tem participação nas jogadas de ataque e na criação dos gols do Flamengo, que chega muito junto na marcação, um jogador que pressiona, que tem um pensamento muito rápido. Você já se sente totalmente adaptado aqui? E o que mais desse Nico de la Cruz tem para o torcedor do Flamengo conhecer? Bueno, creo que bueno, uno se va adaptando a medida que van pasando los partidos. Ya, si no mal recuerdo, son 15 que llevo en el club, pero bueno, es un equipo muy grande al cual lleva mucho tiempo adaptarse. Me voy sintiendo más cómodo, eso sí, pero bueno, a medida que pasa el tiempo y sobre todo en el grupo que me fue acomodando, tengo compatriotas dentro del equipo que eso facilita la adaptación. Me siento cómodo, creo que también los torcedores me brindan mucho cariño, mucho apoyo, eso es muy importante para la confianza. Queria que você falasse dos gols, demorou para sair o primeiro, e 2 gols seguidos em 2 jogos, é uma alegria fazer um gol no Maracanã também, o primeiro que você faz. Sí, si bien demoraron los goles, como decís tú, estaba tranquilo porque sobre todo a mí lo que más me interesa es el rendimiento del equipo y creo que todo el equipo siempre vino rindiendo de buena manera. Sabía que en algún momento iba a llegar el gol, estaba tranquilo por eso y bueno, ahora llegó 1, llegó 2 y esperemos que sean muchos más, pero sobre todo para ayudar a conseguir la victoria, que eso es lo más importante. Estão mudando um pouco a pergunta, porque a outra já foi feita. Hoje o Arrascaeta não estava em campo. Isso muda para você a forma de jogar de algum jeito, em relação à seleção uruguaia também e ao Flamengo? Bueno, está visto que la relación con De Arrascaeta es muy buena, pero también tengo buen entendimiento con el resto de los compañeros y lo más importante siempre es el equipo. Entonces, en función que toque, al jugador que le toque, cualquiera está preparado para jugar y eso es lo más importante. Para além da... Esse então o De la Cruz, meu caro Flávio, dando aí suas
opiniões e declarações sobre essa vitória do Flamengo por 2-1 em cima do São Paulo. O Flamengo é líder. É bom repetir essa informação. Não liderava o Campeonato Brasileiro desde o final de 2020 e não conseguia 2 vitórias nas 2 primeiras partidas da competição desde 1984. São números. Como eu disse, números devem ser usados e utilizados, mas não devem ser apenas o norteador de um profissional. Flávio. Legal, Viga, legal. A gente sempre foi repórter por muito tempo, isso aí é a dificuldade que é isso. Então o Viga está com dificuldade, ele está num posicionamento limitado. Sim. E aí foi colocado ali o De La Cruz para falar muito perto, e aí houve um choque, cada um está fazendo o seu trabalho, né? E aí houve um choque ali eu digo, de vozes, né? E foi isso que o De La Cruz falou de uma forma educada, correta, mas há que se compreender que o repórter tem que se posicionar também. Cada um tem que fazer o seu trabalho no seu devido lugar. O Tite até agora, 17 jogos, 14 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota, 35 gols marcados, 3 gols sofridos, 88,2% de aproveitamento, mas é importante dizer que ele disputou o Campeonato Carioca, que é a raspa do tacho. Né? A raspa do tacho. Então isso aí são números enganosos também, né? Agora a gente vai começar a ver, por exemplo, domingo tem um baita jogo, Palmeiras e Flamengo, aí nós vamos sentir um pouco melhor.